Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Carta na Manga. E hoje eu tenho uma carta na manga preciosa, que é a Carla Silva. Olá, obrigada Renata pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, participando dessa estreia. Estou me sentindo muito honrada de estar ao lado dessa mulher maravilhosa aqui nesse dia. Muito obrigada mais uma vez. É uma honra, não podia começar esse programa com uma pessoa tão especial como a Carla, porque ela teve no início de tudo, ela que virava para mim olho no olho e falava assim, quando é que vai virar a chave? Quando é que você vai para a área que é a sua área, que é a sua formação, que é a área da educação? Então, não tinha pessoa melhor, eu costumo dizer que ela é um anjo, né, nessa virada, nesse momento de transição aí na minha vida, de ajuste de rota. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o objetivo desse programa. O que é Carta na Manga? O objetivo desse programa, Carta na Manga, é poder trazer para vocês sempre um especialista, alguém que seja uma referência numa área de conhecimento para trazer transformação para a sua vida. O meu objetivo é poder transformar pessoas em AIS. Você sabe o que é ser um AIS? É ser referência na vida. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque você é um AIS ou está prestes a se tornar um AIS. E para você que é um AIS, hoje a gente tem um conteúdo para você cheio de conhecimento que vai transformar a sua vida, porque é isso que você faz, não é verdade? A Carla, eu vou apresentar um pouquinho e eu gostaria que ela se apresentasse também. Carla, ela é casada com o William, que está até aqui, é mãe de 2 filhos, é psicopedagoga, professora, e vem alcançando mais de 50, ela já alcançou, galera, mais de 50 mil professores, famílias, através dos cursos dela online. Carla também é escritora, acabou de lançar um livro que a gente vai falar sobre ele aqui, que é Neurociência para a Alfabetização. Ela já tem aí uma trajetória de sucesso, já há alguns anos de caminhada, e então, essa é a Carla Silva. Agora se apresenta do seu jeito. Bem, vou me apresentar do meu jeito, então. É assim que a gente fala para as crianças, Exatamente, do seu jeitinho, né? né? Jeito. Com o seu jeitinho. Eu amo falar, primeiramente, que eu sou professora. Todas as outras formações que vieram vêm exatamente por causa da minha primeira formação. E a minha paixão é transformar vidas, sim, é fazer a diferença na vida das pessoas, é olhar para uma criança e ver todo o potencial que ela tem para desenvolver. E o meu desejo, e graças a Deus estou nessa jornada, é fazer com que os professores também entendam o papel deles nessa estimulação desse potencial dessa criança. Então, eu estou aqui para transformar vidas por meio da educação. Então, tudo que eu faço gira em torno disso. Ah, muito bom, muito bom. Aliás, é uma coisa interessante. Como é que você se apresenta? Você já parou para pensar nisso? Como que você se apresenta? Isso tem muito a ver com a sua identidade. E é isso que a gente está trabalhando no mês de dezembro. Nós estamos trabalhando sobre a identidade, com o tema Ei, sabe quem eu sou? Eu sou Renata André, eu sou Master Coach, eu também sou professora. E, na verdade, as pessoas falam assim, você está professora. Só que eu sou professora mesmo, porque está na minha veia, assim como você. É verdade. Não tem como não falar que eu sou professora. E eu, inclusive, eu estava até conversando com ela sobre o meu posicionamento nas redes sociais, e eu estou assim, fascinada, porque eu estou resgatando tudo da época que eu trabalhava em escola, dando aula lá, começando exatamente na alfabetização, que é minha menina dos olhos e que é uma das áreas aí de conhecimento que Carla mais atua, né, que é a área da alfabetização. Então, dizer para vocês assim que realmente está sendo muito prazeroso, a realização de um sonho hoje estar aqui. E a gente vai trazer esse programa, nem ela sabe. Esse programa tem algumas surpresas que a gente guardou aqui, as 7 chaves para ela, nesse formato de apresentação. Então, a gente está trabalhando, sabe quem eu sou, identidade, e pensando na identidade, a cada semana a gente trabalha com uma palavra-chave. Já viram isso em algum lugar? Semana passada trabalhamos com a palavra caminho, e hoje, essa semana, a gente está com a temática sobre a vida. E aí, Márcio, eu vou pedir para você projetar aí para a gente, para o pessoal de casa, já
a primeira imagem aqui que eu quero trazer para vocês de reflexão. Professora, adoro uma reflexão, ainda mais psicopedagogo, coach ainda por cima. Uau, gente, olha aí. Então, quando você dá atenção para o início da vida, ela pode mudar por inteiro. Carla Silva. E eu queria que você começasse falando, porque essa é a temática desse programa de hoje, falar sobre a vida. E você trouxe essa citação aqui, para o início da vida. Nossa, e essa reflexão, ela é muito, muito, muito profunda. Muito, porque eu costumo falar para os professores o seguinte, nós não fomos treinados para apagar incêndio. Quem apaga incêndio é bombeiro, né? Vamos fazer essa metáfora aí, né? E nós precisamos perceber que se você quer alcançar algo na vida de alguém, você precisa pensar quando começa a vida. E se eu tenho o poder e o conhecimento de estimular uma criança, por exemplo, na primeira infância, né? Vou pegar desde a gestação, que eu amo falar disso, né? Uma mãe gestante, tendo um conhecimento prévio do que é gerar uma criança e já começar desde aí, dar estímulo de qualidade para essa criança, ao chegar à escola, essa criança recebendo estímulos de qualidade também, não tem como dar errado, porque o desenvolvimento precisa ser pleno. É isso que a gente sempre fala, né? Então, quando eu dou atenção para o início de tudo, a expectativa é que a vida dessa criança seja melhor quando ela estiver adulta, com menos traumas, com menos percalços no caminho, enfim, com uma qualidade de vida que a família constrói, que a escola constrói e que a sociedade constrói. Porque como psicopedagoga a gente acaba vendo isso de uma maneira ainda mais global, né? Então, eu preciso olhar para essa criança e ver o futuro dela brilhante. Então, assim, quando eu falo dessa frase, me dá muita vontade de chorar, porque eu olho para uma criança e eu vejo o futuro dela. Eu não olho para uma criança e vejo aqui e agora. E nós, professores, não temos esse direito de olhar a criança no estado que ela está. E sim, eu posso fazer algo hoje que vai projetar o futuro dessa criança e que vai fazer uma diferença lá na frente. Então, eu amo isso. Eu amo. Cuidar do início da vida. Eu achei, falou muito comigo, porque é exatamente o que me levou a resgatar esse lado, né, da primeira infância, e, enfim. Porque no coaching a gente trabalha muito com os adultos. E quantas crenças limitantes a gente vai lá ajudar a reprogramar, só que essas crenças elas foram formadas na infância. E o tempo todo eu ficava lá no início, né, da minha trajetória do coaching, eu ficava assim, gente, mas se está tudo no início, eu preciso ir para o início. Eu tenho que trabalhar na formação das crenças e também na ponta. Então, porque as crenças elas são formadas por esses adultos. E isso então assim, falou com muito ao meu coração essa tua citação, porque de fato a maneira como você lida com a criança vai fazer toda a diferença na vida dela adulta. Então, olha para essa criança assim, com carinho e preste atenção em tudo aqui que a Carla vai estar passando hoje, porque é a base de tudo. Tudo que nós colhemos na fase adulta foi plantado na infância, de 0 a 12 anos. Então, maravilhosa essa frase, parabéns. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí que a gente está acompanhando por aqui, tá? Boa noite, Neuci. Boa noite, Marinalva. Dá um feedback para a gente. Oi, Tamara. Roberta Vasconcelos, top. Legal, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Manda aviãozinho aí para as pessoas. Chama aí todos que vocês acham importante estarem aqui conosco também, viu? E quem sabe numa próxima vez você pode estar junto aqui com a gente nessa plateia VIP aqui. No ao vivo. Então, vamos lá. Quando você estiver pronto aí, Márcio, pode mudar a imagem, por favor. Mariana, Raquel, Sônia. Muito bom estar com todos vocês aqui. E essa daí, olha, Carla.
Se a vida é feita de escolhas, eu posso escolher enxergar além das nuvens cinzas. Uau! É muito interessante, né, isso, porque eu escolho olhar além, né? E na minha profissão, você vai me fazer chorar, cara. Se prepara que tem mais surpresa. Tudo bem que não é tão difícil assim fazer chorar, mas são frases que me impactam muito, porque eu olho para a minha jornada como professora e psicopedagoga, né? Como psicopedagoga, então, quando eu recebo pais desacreditados, né? Porque chegam dizendo, olha, o médico falou que o meu filho não pode ser alfabetizado. Só que assim, chega com um diagnóstico determinado e fala assim, e aí, né? Nas entrelinhas, atrás das nuvens cinzas, você ouve assim, o que você pode fazer, né? E eu gosto desses desafios, sabe? Quando eu recebo os pais destruídos lá no consultório, ao ouvir de alguém, de um professor, por exemplo, que chega e fala, olha, já fiz de tudo, não tem nada para fazer, todas essas pessoas olham só, escolhem olhar as nuvens cinzas, mas eu sei que por trás dela tem um sol que brilha. Então, eu sei que o estímulo que eu posso dar, que é de qualidade, que eu sei como o cérebro daquela criança pode se desenvolver, e que se Deus me dotou de capacidade, quem sou eu para dizer que essa criança não pode evoluir? Quem sou eu para dizer isso? Então, eu prefiro olhar além, eu escolho isso, né? Porque é muito simples você chegar e falar, fim da linha para você. Por quê? Porque dá trabalho. E a mesma coisa, o disléxico nunca vai alfabetizar. Quem disse isso? Onde que está escrito isso? Então, assim, não existe esse determinismo. O que existe vamos explorar o potencial cognitivo dessas crianças, que elas podem muito mais do que nós podemos imaginar. E agora o meu novo desafio no consultório é um adulto de 25 anos. De 25 anos, e ele está lendo as primeiras palavras dele, todo feliz, escrevendo. Então, de 25 anos, é fim da linha para ele? Não, eu prefiro olhar além das nuvens cinzas. Gente, e essa citação dela falou muito ao meu coração, porque desde o início da minha trajetória, como também especializada em psicopedagogia, eu tenho essa visão de olhar além daquilo que é oferecido, né? Tem até uma metáfora, não sei se você conhece, da Bumblebee. Bumblebee é uma espécie de abelha, que ela é muito gordinha para o tamanho das asas dela. Só que a gente diz que a Bumblebee nunca ouviu o que os cientistas falavam, que era impossível dela voar, porque com o tamanho do peso dela, né, em proporção às asas, era impossível. Cientificamente, pela lei da ciência, era impossível ela voar. Mas como ela não entende a linguagem dos cientistas, ela voa assim mesmo. E se você pesquisar aí no Google, inclusive deu origem até um desenho, né, do Bumblebee. É uma espécie real, ela não é comum aqui no Brasil. Só que ela voa assim mesmo. E por que ela voa assim mesmo? Porque ela encontrou uma maneira de bater as asas diferente. A maioria bate para cima e para baixo. E ela bate como um caiaque, que você pega um remo e dá um impulso. E é isso que eu acredito, assim como a Carla. Eu acredito que a gente tem que ver além das nuvens cinzas, a gente tem que ver além do que é visível. Não importa como está a sua vida hoje, seja você criança, adolescente, adulto, na terceira idade, a gente sempre vai acreditar que você pode ir além. E esse é o objetivo aqui do Cartas na Manga, poder trazer essa esperança, né, de um futuro melhor. Tudo começa com a nossa capacidade de sonhar. Você acredita? Porque a gente acredita. Quando a gente se depara com uma criança ou com um adulto desse desacreditado, eu chego a ajudar a sonhar pela criança. Mas o nosso desejo não pode ser maior que o seu. Então, a gente pode até ajudar a despertar esse desejo, mas você tem que corresponder. Então, parabéns aí por essa frase. E isso é vida, né? É verdade. Isso é vida, porque olhar para a nuvem cinza é como você olhar para a morte. E a gente tem que olhar para a vida, para a solução. Você falou do adulto, né? Eu recebi esses dias uma mensagem de duas professoras de 70, uma de 71, a outra acho que já tem 70, e felizes demais. Uma não tem computador, assiste
o curso pelo celular que ganhou, está super renovada. A outra foi lá, olha aqui o caderno que eu comprei. Então, assim, eu já tenho 71 anos. Então, fala assim, eu já tenho como se não tivesse expectativa, né? E eu vi essa expectativa sendo resgatada com 71 anos, olhando através de, né? Então é muito bacana poder contribuir para o desenvolvimento tanto da criança quanto do professor adulto aposentado. Para que vai estudar, né? Não, eu quero mais. E eles começaram a ver novidade de vida. Isso é muito bacana. Muito bacana. Uau. E eu vejo assim que também, né, no seu Instagram e tudo você fala, né, que a sua base é a fé cristã, né? E eu creio que quando a gente tem essa fé também, a gente consegue enxergar com os olhos, não só com os olhos naturais, mas com os olhos sobrenaturais. A gente consegue enxergar aquilo que Deus nos revela, né? E que você possa também enxergar com a sua fé, naquilo que você crê, né? Do sobrenatural. Muito legal. Vamos lá? Temos mais surpresas. Vocês estão curtindo, gente? Eu vi gente elogiando aqui o seu curso de neurociência. Legal. Muito bom estar nessa live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem uma galera aí, ó. Elisa, que dupla. Vocês aqui também da plateia, vocês podem interagir. Já pergunta. Então, vamos lá. Olha essa daí. Nossa, Renata. Minha missão é Olha transformar vidas por meio da educação. Eu falei assim, não é possível. Mas essa coincidência, que essa é a minha missão também. Fala aí. Gente, o que é isso, hein? Então, vamos lá. Eu vou citar o meu versículo que o pessoal que me segue já sabe de cor, assim como eu, né, Thaís? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando esse versículo saltou aos meus olhos, é exatamente isso aí. Né? Não me conformo com a situação da educação do nosso país, não me conformo com a situação que vivem as crianças lá na África, porque eu estive lá no ano passado. Foi muito impactante participar daqueles treinamentos. E eu não me conformo quando eu vejo isso, né? E quando eu pisei lá na Universidade Pedagógica para dar uma palestra, eles nunca tinham ouvido falar de neurociência. Nada. Nada, nada, nada. E eles achavam que o cérebro do negro era diferente do cérebro do branco. Que isso? Na universidade. Uau. E aí eu pude falar para eles que Deus criou o ser humano. E que nós somos dotados das mesmas capacidades. E que essa estratégia estava limitando a vida deles. Então eu precisei mostrar para eles isso. Eles não faziam ideia do que era aquilo. Então eles estavam na universidade. Só que eles não tinham noção, eles não têm noção de que eles estão ali para estudar e ocupar os melhores lugares, né? Então, assim, quando eu olho para esse cenário que nós vivemos aqui, para o cenário que eu vi lá nessa viagem que eu fiz para a África em missão, eu pude startar neles, né? Então, quando eu falei desses conteúdos, eu dei capacitação, acho que para mais de 400 professores. Foram várias turmas que eu peguei. E foi maravilhoso despertar e mostrar possibilidades, né? Então, assim, é bacana demais contribuir para essa transformação. Então, a educação faz isso com a gente, né? É aquele bichinho que morde e você fica, não com doença, mas com uma vida que vem assim transbordando. É algo maravilhoso. Essa é a minha vida. E você sabe que Deus ele é tão perfeito que ele atrai aquilo que a gente deseja, né? Então, assim, esse é um desejo meu de participar de uma missão. E a nossa equipe, né, fez esse trabalho aí de pesquisa. Você viu que a gente trouxe coisas de vários lugares. A gente fez essa pesquisa aí sobre a Carla, sobre a história de vida dela. Nem ela sabia, não foi combinado, vocês estão percebendo. E eu, inclusive, hoje eu tinha postado. Eu postei no meu Instagram
sobre um trabalho missionário, porque está no meu mural da Vida Extraordinária. E aí o pessoal virou e falou assim, mas você sabia que a Carla tem esse trabalho? Eu falei, não. Eu falei, nada é por acaso. Né? Então estamos aqui modelando, porque eu tenho esse desejo ardente e estou me programando aí para ir ano que vem. E eu quero também poder ouvir mais e mais aí da tua experiência. Márcios, vai rolar? Não? Depois a gente vai postar para vocês, tem um trechinho de um vídeo que você tem no Facebook desse trabalho. Sério? Aí a gente não conseguiu baixar, porque está dentro do seu Facebook, parece. Ele ainda está ali tentando. Se a gente conseguir, a gente vai passar aqui para vocês. São 2 minutos, exatamente ela interagindo com os alunos lá e perguntando para eles como é que foi a experiência deles, em uma palavra. Nossa! Como é que foi a experiência? Você quer comentar um pouquinho mais? Eu não consigo. Mas eu vou falar, porque assim, foi algo muito, muito especial estar lá naquela terra, né? Qual é a imagem que eu vi quando eu estava sobrevoando Moçambique? Eu fui para Moçambique e vi uma terra seca, 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 sabe? E eu falei, Senhor, tem água aí que vai fluir, né? E quando nós chegamos lá, nós passamos por vários... Aliás, quando nós saímos daqui, já foi difícil, muita coisa, né? E cada dificuldade que nós passamos, até sair do aeroporto, que nós ficamos presos 5 horas, eles queriam mandar a gente de volta. Depois de tudo certo, eles falaram, vocês não vão entrar, pode voltar para o Brasil... E ninguém está chamando vocês aqui. É tipo assim, né? Foi uma recepção muito calorosa. E aí... Viu? Vocês conseguiram? E aí o que acontece? Quando isso aconteceu lá, 5 horas, sem ir ao banheiro, sem beber água, sem comer, e sentados lá no chão. E eu falei, gente, vai ser muito bom estar aqui. E quando eles decidiram liberar a gente... E foi um fluir tremendo, muitas coisas aconteceram naquele lugar, médicos que foram, enfim, eu fui a única voltada para a educação e eu faço um trabalho, contribuo para o trabalho da VPA, que é a Associação Vida para a África, e eles têm, o principal propósito deles é a educação, é capacitar professores a cuidarem de crianças na primeira infância, porque o governo de Moçambique não tem nenhum trabalho voltado para a primeira infância, só a partir de 7 anos de idade que essas crianças ingressam à escola. Então, elas ficam, esse período todo, tão importante no início da vida, deixadas de lado, né? E eu fui a uma escola primária lá também, e escolas que realmente funcionam, como a gente vê no filme, sabe, aqui no Brasil, embaixo de árvore, crianças sentadas no chão. Fui visitar uma escola onde funcionava em 3 turnos, porque aquela comunidade tinha mais de 700 e tantas crianças para 4 salas de aula, então não dava para comportar todo mundo, não dá. E as crianças lá, né, passando e ficando para trás quando chega lá na última prova que eles têm que fazer. Elas chegam lá sem a alfabetização. E eu não consegui, né, porque o tempo lá da viagem foi curto, mas quando eu voltar, eu quero fazer sondagem nas escolas e eu quero ensinar para aquelas crianças, eu quero tirar e startar aquelas crianças de lá e ajudar os professores a fazerem o mesmo. A gente parece que conseguiu, não é isso? Vamos ver. Vamos lá. Ah, tá. Vai passar aqui para vocês. Nós finalizamos o dia de hoje. E eu quero que com uma palavra, quem sentir vontade, com uma palavra diga o que essa aula de hoje significou. Levante a mão que eu vou permitir que fale. Com uma palavra, o que significou vocês virem aqui hoje para aprender sobre o que eu trouxe nessa aula? Significou o quê? Diga para mim. Excepcional. Vamos lá. Uma palavra só. Fale. Impactante. Fala alto. Impactante. Alto. Transformação. Ótimo. Vamos lá. Próxima palavra. Aprendizado. Recomeço. Hã? Recomeço. Que palavra maravilhosa. Desenvolvimento. Renovação. Vamos, gente? Vânia, fala.
Produtividade. Mais alguém que estava falando aqui? Diga. Eu acho que foi uma bênção. Bênção. Mas o quê? Esperança. Excelente. Excelente. Motivação. Motivação. Mas o quê? Oportunidade. Mas o quê? Mudança. E é isso que eu desejo que vocês peguem todas essas palavras e vocês possam levar com vocês. Porque se eu termino essa manhã de hoje ouvindo todas essas palavras que vocês me disseram, eu acho que eu já posso voltar para o Brasil. Feliz, porque eu sei que eu alcancei alguma coisa no coração de todos vocês que aqui estão. Então, muito obrigada, de verdade, por vocês terem deixado o que vocês tinham para fazer, para estar aqui aprendendo por vocês. E nós queremos orar por vocês, Magali. Eu gostaria muito que você pudesse orar, declarando bênçãos sobre a vida de cada um. Uau! Lindo demais isso, gente. E enquanto eu estava assistindo, eu estava lembrando, Renata, que a pastora Magali, que é a pastora que, conjunto com o filho dela, lidera essa missão e essa associação, ela que escreve os materiais para as crianças e para os professores, ela estava muito preocupada, né? Porque ela falou assim para mim, Carla, eles não ficam mais de 45 minutos atentos. E você vai ver que vai ter professor que vai estar dormindo. Não se assusta com isso, porque isso é natural. 45 minutos é o máximo de atenção que você consegue. Renata, eu fiquei 4 horas sem parar de falar. E ninguém dormiu. Todo mundo atento a cada fala, a cada palavra. E eu olhava para aquilo, eles lá, que estavam acostumados com isso, né, o pessoal da missão, depois vieram falar, Carla, o que foi aquilo? Eu falei, mão de Deus, aí ela, porque eles não ficam assim. E eles aprenderam, e olha só que maravilhoso, eles não queriam parar. Aí deu 4 horas de fala, e eles queriam mais, né? Foi maravilhoso demais. Se você tivesse com um deles hoje, o que eles falariam para você? O que você acha que ficou de tudo, além dessa palavra? O que você acha que você passou de ensinamento nessa missão? Que possa estar, eu estou vendo aqui as pessoas bem inspiradas, né, por esse trabalho, e eu também aqui querendo modelar. Porque é lógico, meu marido sempre fala, Renata, mas tanta gente aqui no Brasil precisando, para que ir lá fora? Porque eu penso que muitas vezes, quando a gente tem um choque de cultura, de realidades extremas, como no coach a gente fala, né, é um forte impacto emocional. E porque quem tem uma missão, ela não tem uma missão geográfica. Faz parte do nosso ser. Aonde a gente estiver, a gente vai estar ali para cumprir essa missão. Então, eu super sou fã desse trabalho e eu creio que... Eu gostaria que você falasse, né, o que você deixou de marquinha sua lá? Eu deixei motivação. Porque o que eu mais ouvi desses professores, né, que falaram aí, a maioria deles eram estudantes. Alguns já estavam trabalhando, mas eles saíram de lá muito motivados. E muitas daquelas, quando foram me abraçar, falaram assim, agora eu sei o que é ser professor. Que tipo de conteúdo você levou para eles? Eu levei conteúdo relacionado à consciência fonológica, à alfabetização, porque assim como no Brasil, lá é também uma grande problemática, né? Claro que muito pior do que aqui no Brasil, porque eles estão atrasados há mais de 70 anos. Então, assim, é muito, muito, muito carente. Então, esses conhecimentos que eu levei, eles nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. Então, e o governo de lá acaba não permitindo isso também, né? Então, existe uma limitação de aprendizado, conteúdo, compreensão dos próprios professores. Então, eu precisei trabalhar esses conteúdos para que eles pudessem trazer estímulos adequados àquelas crianças lá das escolinhas que eles trabalham, né? Então, por isso, é o grande impacto na vida deles. Muito bom. Próximo.
E aí, comenta aí com a gente se você já participou de alguma missão, se você também tem esse desejo de participar, de contribuir com algo. E nós vamos voltar, e você vai comigo, hein? Eram 5. Bom, Carla, eu queria que você falasse agora um pouquinho, eles estão vendo ali, eu queria que você falasse agora um pouco, eu vi algumas postagens suas que uma falava, né, do cérebro da criança, da plasticidade do cérebro da criança, não sei se você acha pertinente a gente estar trazendo esse assunto aqui hoje para eles. Então, quando se fala, né, do cérebro da criança, quando eu comecei falando alguma coisa sobre a estimulação no início da vida. Então, assim, até os 6 anos de idade, o cérebro ele passa por muitas transformações, né? A criança ela vai assimilando, né, o mundo, percebendo o mundo, sentindo o mundo, percebendo o mundo, se comunicando com ele, interagindo com ele. E a qualidade desses estímulos contribuem para o aumento das conexões cerebrais nessa criança. E existem etapas no desenvolvimento da criança em que essas conexões, aquelas que não estão bem fortalecidas, elas são descartadas porque o cérebro precisa fazer um upgrade e aí ele precisa limpar, né? E esse é um processo natural, não tem como evitar. E quando estudando, né, eu percebi que as crianças que não possuem estímulos adequados nessa faixa etária, até os 6 anos de idade, elas ficam em débito, né? O cérebro dela fica em débito. Então, com 2 anos de idade, acontece a primeira poda neural, ou seja, o cérebro faz a primeira limpeza. Então, se até 2 anos de idade pais e professores não entenderem o que é um estímulo de qualidade e o que estimular de qualidade, essa criança não terá conexões fortalecidas. E aí, essa limpeza pode acontecer descartando aquilo que era bom, mas não ficou fortalecido. Ok? Então, dentro do processo de aquisição de aprendizagem, nós precisamos estar atentos aos melhores momentos do desenvolvimento. Então, se essa criança não tem conexões cerebrais fortalecidas, ela pode ter falta mais para frente, né? Ah, Carla, mas ela pode ser resgatada? Sim, pela neuroplasticidade. Mas existem etapas que são cruciais para o desenvolvimento, né? Então, hoje, você e eu temos alguns déficits e que nós podemos resgatar. Mas qual será o custo disso? Né? Já que naquela etapa é fundamental. O estímulo você oferece, a criança absorve, né? E ela se desenvolve mais naturalmente. Então, por isso, a grande atenção dada para esse estímulo no início da vida. Foi aí que eu montei um curso que, assim, eu amo os meus cursos, mas é um curso completaço. Fala sério, Thaís. Não é? Eu não sei se o Ian conhece esse curso. Está perdendo tempo, Ian. Ó... É o curso sobre neurociência no desenvolvimento infantil e fala exatamente sobre cada etapa do desenvolvimento desse cérebro, né? Mostra a arquitetura cerebral sendo construída. E os professores ficaram fascinados porque eles começaram a entender como o estímulo, certo, contribui para esse desenvolvimento de baixo para cima, né? Então, assim, é muito bacana. A neurociência está aí para contribuir muito para a nossa formação. E é uma pena que nós não tenhamos tanto acesso a isso nos cursos de formação de professores, nas universidades e tal. Enfim, então eu precisei estudar, reunir, li muito, aprendi muito para reunir esse conteúdo nesse curso. Então, o curso está muito top, está muito legal. Gente, se por um acaso tem alguém aí assistindo que ainda não segue a Carla Silva, por favor, né? Você já sabe o que você tem para fazer. E um outro post da Carla que eu vi, que me chamou muita atenção, é quando você fala, Carla, que 57% das crianças até 5 anos sabem utilizar aplicativos de smartphone, mas apenas 14% sabem amarrar os sapatos. Tem a ver com isso que você está falando, né? Do estímulo. Qual é o estímulo que você está dando, né? Exatamente. E hoje está tudo tão intuitivo, né?
e que eu aprendo muito com as minhas filhas, né? A Estela tem 6, a Karina tem 13, e elas me dão um banho em muita coisa da tecnologia, né? Eu achei que isso nunca aconteceria comigo, né? Porque eu falei, não, eu sou atualizada. Nossa, eu ensino para minha mãe, né? Agora, eu me pego em situações que as minhas filhas me ensinam. Como a gente assim, até fez né? uma live sobre isso, né? Elas me ensinam muito. E aí, aí que tá, né? Eu estou atenta a tudo isso. Então, eu percebo que tá tudo muito intuitivo. Mexer num canal do YouTube, ela já sabe que tem um microfoninho ali e que ela pode falar ao invés de escrever, né? Então, a minha atenção para tudo isso eu preciso ensinar o que precisa ser ensinado. Porque o que não precisa ser ensinado já tá no mundo à disposição, né? Então, agora, o que é que eu preciso ser ensinado? É aquilo que ela vai levar para a vida toda. É o ensino para a vida. Né? A tecnologia ela é atualizada o tempo inteiro e nós precisamos estar acompanhando de certa forma, mas nada substitui aquilo que realmente a criança precisa aprender. E amarrar os sapatos, né, o dado dessa pesquisa, é o mínimo, né, que uma criança precisa fazer. Aí eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com uma mãe de um menino de 14 anos que cursava o 8º ano do ensino fundamental, estava com dificuldade de aprendizagem. E aí, fazendo a entrevista, ela citou para mim. Eu perguntei sobre a independência do filho dela e tal, e ela disse assim para mim, Carla, eu vou te confessar uma coisa, eu boto a meia e amarro o tênis dele para andar rápido, porque a minha vida é muito corrida. Aí eu, como assim? Eu amarro o calçado do meu filho. E eu comecei a mostrar para ela que a autonomia, que é aquilo que ele precisa aprender para a vida, se ele não tiver isso dentro da família, ele não saberá como se desenvolver no ambiente escolar. É simples assim. É simples assim. E aí, ao falar essa importância, eu acredito que ela não tenha gostado muito, porque ela não voltou no próximo atendimento. Mas eu precisei falar para ela o quanto era importante o filho dela saber ir para a escola sozinho. Ah, não, mas é muito perigoso. Mas faz o trajeto de ônibus para ele ver como é fazer esse trajeto de ônibus. Faz esse trajeto de uma outra, a pé, se for o caso, para ele entender. Então, até quando nós vamos ficar super protegendo os nossos filhos e não desenvolvê-los para a vida, né? Amarrar o cadarço é uma só das coisas que ele precisa. Não, sensacional isso. E eu, né, também como professora que trabalhei com criança pequena, eu ouvia assim, eu nem compro tênis de cadastro, eu compro tênis de velcro. Olha isso. Que é exatamente para facilitar a vida. E o que é esse facilitar a vida, né? Porque em algum momento a vida vai ensinar para essa criança. Então, na verdade, a gente tem que estar ensinando a autonomia, ensinar a lidar com a frustração. E esse passo a passo. E as tecnologias, elas estão aí para nos ajudar, não para tomar o lugar daquilo que tem que ser desenvolvido. Então, muito cuidado para não, nessa de facilitar, estar deixando de desenvolver certas competências aí nessas crianças. Bom, eu tenho um outro slide que é o que fala da alfabetização. Que é a nossa menina dos olhos também. Essa citação aí muito, muito bacana que você traz, né, da Augusta Schmid. Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É iluminar seu futuro próximo e também distante. É deixar uma marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mais uma forma de amar. Fala aí pra gente. E aí eu lembro de uma criança que eu atendi, que chegou com diagnóstico de dislexia no consultório, só que ela avançou em 5 meses de atendimento e o médico que deu o diagnóstico questionou, né? E disse assim, não pode ser dislexia, vamos repetir a avaliação neuropsicológica. E realmente não era. Era a falta de uma estimulação adequada para o desenvolvimento dela. E quando ela começou a fazer a leitura, eu perguntei como ela estava se sentindo. E ela disse assim para mim, eu estou muito feliz porque eu estou no mundo da leitura. E quando ela disse isso, eu vi assim, realmente um mundo se abrindo para ela. Ou seja, eu estava fora desse mundo. E hoje eu estou dentro, eu consigo ler uma placa, eu consigo participar, eu consigo fazer o que eu não conseguia, e eu sou capaz. Então, assim, alfabetizar é exatamente isso.
é uma forma de amar, né? Esse rapaz de 25 anos, eu perguntei para ele, qual é o seu sonho com a alfabetização? Ele falou, eu quero ir ao mercado. Olha só, o que é isso? Eu quero ir ao mercado, aprender a ler os rótulos, saber. Hoje a gente estava trabalhando a letra V, o som, aí eu falei, e aí, o que você conhece que tem esse som? Aí ele, veja. Aí eu, veja, na minha cabeça veio revista, né? Aí ele, veja de limpar a casa. Olha isso, que gracinha. Aí depois ele, aveia. Aí, mas o que é aveia? Aí ele, aveia de comer, de comer de manhã no leite. Aí eu, isso aí. Então ele trouxe, primeira coisa do mercado, significado, né? Então a gente trabalhou tudo isso. E isso é deixar uma marca. Então, quando eu ensino para o pai um estímulo, a gente estava comentando, né, no curso dos pais alfabetizadores, que você participou e que foi maravilhoso a tua participação. E aí, os pais, eu falei para o William, falei, poxa, é muito gratificante contribuir com um conhecimento que vai fazer a diferença para a vida toda. Então, assim, eu não estou ensinando agora, eu estou ensinando para a vida toda. Então, é muito importante o nosso papel como professor alfabetizador. Então, assim, é a luz que se acende e realmente não se apaga, de jeito nenhum. Eu achei sensacional, falou muito ao meu coração também, porque a gente deixa marca na vida das pessoas. Se a gente está sendo relevante, a gente está impactando vidas e deixando uma marca. E a gente quer trazer essa reflexão para você também. Qual tem sido o seu porquê por detrás daquilo que você faz? Qual tem sido o significado? Por que aprender a ler e escrever? Por que aprender a amarrar um sapato? Qual é o porquê? Qual é a real motivação? Tudo que a gente faz tem que ser movido por um propósito, né? O tal do círculo dourado. Comece pelo porquê. Muitas pessoas estão focando no que fazem, quando, na verdade, o que realmente nos move é o porquê. E é isso que a gente está falando aqui nesse Cartas na Manga. Se a gente estiver ensinando o porquê, o como e o que é fácil, então aí todos os cursos, o livro, o como, a gente tem aí a metodologia. Agora, o porquê tudo isso? Por que se tornar um as? Por que se tornar uma referência na vida? E aí, para finalizar, a gente tem mais uma aqui, que falou muito ao meu coração. Seja o papel fundamental na vida de uma criança. Parece até que ela já tinha feito todos os slides para esse programa. Porque eu falei, a gente vai falar de vida. A gente encontrou um monte. Então era para ser você mesmo. Fala para a gente aí. Nossa, seja o papel fundamental na vida de uma criança. Com certeza eu falei essa frase em algum dos cursos, né? Mas por que isso, gente? Porque nós, professores, temos que entender que o nosso papel vai muito além de estar com a criança todos os dias ensinando um conteúdo. O conteúdo é relevante? Claro que sim. Claro que sim. Nós vamos para a escola para aprender o conteúdo também. Só que tem muita coisa que o professor deixa de assumir, deixa de realizar porque não assume esse papel fundamental, né? Então, assim, qual é o papel fundamental do professor na vida de uma criança? É fazer o que a Renata falou, né? Marcar a vida dessa criança, fazer com que essa criança lembre de você por uma aprendizagem que ela está levando para a vida dela. Forrestin fala muito sobre isso, sobre a transcendência da aprendizagem. O que eu aprendo precisa ter um significado tão profundo que aquilo marca a minha vida. E que quando eu for realizar algo, eu tenha esse conhecimento adquirido para uma prática. Então, assim, esse é o papel fundamental do professor. E aí eu costumo despertar o professor, porque se ele resumir o papel dele em ir para a escola, corrigir tarefa, passar trabalhinho, levar para o parquinho, limpar a criança, dar lanche, ele está só fazendo o papel de cuidador. Esse não é o papel de professor. O papel de professor é saber o que eu estou fazendo e saber que tudo que eu estou fazendo está contribuindo para algo muito maior na vida dessa criança. Então, esse é o papel fundamental. Então, é isso que eu quero. Quero ver os professores assim, entendendo o que eles podem fazer, né? E é isso, e tem tudo a ver com
o meu slogan de seja um AIS, seja uma referência. Você quer o melhor para o seu filho? Seja você o melhor que você puder. Seja você um exemplo do adulto que você quer que seu filho se torne. Você, professor, quer o melhor para o seu aluno? Seja você uma melhor pessoa. Toda transformação começa primeiramente na gente. Então, quando a gente entende o nosso porquê, o seu filho também vai saber o porquê dele. O seu aluno também vai saber o seu porquê. Seja você, né? A relação que você tiver com uma criança. Lembre-se de que você está sendo uma referência para essa criança. O seu papel é fundamental. Então, se torne um AIS, seja referência para todas essas crianças. E foi maravilhoso estar com vocês aqui nesse programa. Eu não sei se tem alguma dúvida aí que a gente possa estar tirando nesse finalzinho aqui, respondendo alguma pergunta de vocês. E eu queria finalizar com o livro, né? Tem tantas coisas que a gente poderia estar abordando aqui. O filho que nasceu. Carla tem muitas facetas. Oficina da inteligência. O filho, o terceiro filho, né? Porque tem a Karina, a Estela e agora o livro Neurociência para Alfabetização. E a Simaia Sampaio, né, que prefaciou o livro, ela falou, e aí, é um filho, né? Aí eu, realmente é um filho. Eu falei na live, né? Eu fico olhando a carinha dele, né? E aí as pessoas postam lá, e eu falo, o que, Thaís? Vai se comportar lá na sua casa? Como é que ele vai se comportar, o meu filho, né? E ele está se comportando bem, porque o pessoal está dando feedbacks positivos. Então, assim, esse é seu. Esse é o seu livro Neurociência para Alfabetização. Obrigada. Ele nasceu exatamente para trazer para o professor um conhecimento reunido tudo no mesmo lugar. Claro que é o pontapé inicial, porque existem estudos muito mais profundos, né? Mas o que eu trago aí é uma visão organizada para que o professor, o pai, o terapeuta, você que não é da área da educação, como é que é essa alfabetização, né? Tem pai que não é da área da educação e quer entender, você vai ler esse livro e você vai entender que B com A não faz bar. E por que ele não faz bar? E tem gente que discute comigo, né? Então agora eu fiz uma brincadeira lá, que eu tô igual chuveiro velho, nem ligo, e quando ligo eu nem esquento, né, Thaís? Porque adorei essa. Eu adoro umas metáforas, essa foi ótima. Então, assim, vai tentar me convencer? Claro que não, vamos estudar e vamos ver como que o cérebro da criança aprende um processo que não é natural. Não é natural. Então, tem muito professor que fala assim, pai, mãezinha, fica tranquilo, seu filho vai aprender. É natural, depois dá o clique. Eu falo sobre tudo isso aí. Não existe clique, não existe natural, existe processo neural, que a gente precisa dar estímulo para que isso aconteça. Então, tá tudo aí nesse livro e ele Como é que as pessoas podem adquirir o livro? Então, as pessoas... Saber sobre seus cursos? Olha, no meu site, carlasilva.com.br, lá tem a loja e você pode adquirir tanto jogos de consciência fonológica quanto o livro. E também na Amazon, ele já está cadastrado, você pode comprar pela Amazon também, tá? Gente, o meu tem até dedicatória. Adorei, muito bom, obrigada. E é isso. Então, por hoje é só. Tem algumas curiosidades que vão ficar para a próxima, sobre o que você passou com a sua filha. Uma experiência aí que você passou, quer falar alguma coisinha? Não, a gente marca na próxima. Então, gente, muito assunto para falar. Segue a Carla, acompanha. E vamos estar juntos no próximo Cartas na Manga com mais uma convidada ou um convidado especial para trazer um conteúdo para transformar a sua vida. Vocês viram que eu e Carla, a gente tem muita coisa em comum, a começar pela nossa missão. Então, Carla, foi uma honra. Nossa plateia, salva de palmas para a nossa plateia, querida. Gratidão. Alguma pergunta? Vocês têm alguma contribuição? Gostaram? Eu queria agradecer aqui ao esposo da Carla, William, obrigada. Obrigada, Márcios, Carla, Juliana, Karine, toda a nossa equipe, nosso time, Elisa. Gente, um prazer enorme estar com vocês. Então, não encerra ainda. Não encerra. Tem então 111 pessoas assistindo agora. E eu quero que vocês sigam, se inscrevam no canal da Renata. Ela não pediu, então antes dela terminar...
se inscreva no canal da Renata, compartilhe. E esse canal só está começando. E está começando com conteúdos muito maravilhosos. E segue a Renata no Instagram, gente. Também tem muita gente aqui que me acompanha também e que eu quero que siga o canal da Renata. Gente, é um circuito. Então, cada dia uma novidade especial para você, para estar aí trazendo contribuição para você se tornar um AIS na vida, fortalecer cada vez mais. Então, acompanhe, esteja conosco e fala com a gente também o que é que você faz, como você pode estar contribuindo, estando junto conosco nessa missão de impactar e transformar vidas. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Até o próximo Cartas na Manga. E lembre-se, seja um AIS, seja referência, seja um papel fundamental na vida de uma criança. Tchau, obrigada.